Olá, e começamos hoje o nosso podcast sobre o mercado imobiliário aqui no interior paulista, diretamente da cidade de Araçatuba. Nós vamos trazer para você diretamente agora assuntos relacionados ao mercado imobiliário. E nesse nosso primeiro bate-papo, nós vamos falar sobre comprar um imóvel pronto ou construir. O que você acha que é melhor? De repente, essa pode ser a sua dúvida. E para falar conosco sobre esse assunto, nós convidamos para esse primeiro podcast o casal Lar Cabral. Vamos chamar vocês assim? Tudo bem, pessoal? Ótimo, tudo bom. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a presença é a Thaís e o Anderson, certo? Isso mesmo. Ambos estão construindo e eles vão passar para nós um pouco da experiência de construir uma casa. E também para falar sobre o assunto, nós trazemos o proprietário da construtora Gescom, César Rezec. Tudo bem, César? Tudo bem, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos trazer um pouquinho da experiência de quem constrói e vende pronto. Essa é a proposta, porque eu acredito que quem quer comprar uma casa tem sempre essa dúvida. E alguns itens são importantíssimos nós destacarmos, porque faz toda a diferença. A pessoa tem que ter tempo, tem que ter investimento financeiro para construir, a pessoa também para comprar, né? Mas a pessoa tem que colocar no papel quais seriam as vantagens ou as desvantagens. Então, para começar, nós vamos fazer uma abertura já com o Lar Cabral, que eu gostaria que eles passassem um pouquinho, porque eles começaram a construir uma casa, enfrentaram algumas dificuldades nesse meio, mas eu gostaria que vocês falassem para nós como que foi essa experiência. E aí, pode começar. Bom, construir é uma montanha-russa de emoções, né? A gente começa com um sonho e no meio desse sonho a gente tem subidas e descidas, porque infelizmente o dono da obra quase sempre não tem conhecimento suficiente para acompanhar o que está sendo feito. Então a gente depende muito da mão de obra que a gente contrata. Pode ser que seja uma mão de obra boa, mas infelizmente quase assim sempre uma mão de obra que não está tão qualificada para executar o nosso sonho. Principalmente porque o dono de obra não consegue explicar talvez o que ele queira, a forma com que ele queira, e principalmente saber se está sendo feito da forma certa ou errada. Então, assim, o Lar Cabral nasceu justamente disso. A gente nasceu dessa dificuldade, a gente resolveu estudar muito para conseguir acompanhar a nossa obra. E por mais que a gente passe dicas, a gente esteja diariamente na internet explicando, dando dicas para donos de obra, a gente sabe que a realidade é que o tempo, hoje, ele é crucial, né? Qual que é o tempo que o dono da obra tem para estudar? Qual que é o tempo que o dono da obra tem para acompanhar? Então, essa parte de construir, realmente, assim, quando a gente compara com comprar pronto, é uma coisa que pesa bastante. Ah, sim, sem dúvida. Justamente porque quando a gente vê uma casa para comprar, ela já tá ali prontinha. Você vai comprar, vai entrar para morar na casa. Quando você pega para construir, é um rumo totalmente diferente que você vai tomar. Só que às vezes você tem a falsa ideia de que é um caminho fácil. Você vai contratar um pedreiro e ele vai te entregar a casa pronta. Vamos pegar essa folha aqui, ó. Bom, então vamos dizer aqui, ó. Fiz a planta da minha casa. Fiz aqui os quartos, bonitinho. Legal, gente. O que eu vou fazer com essa planta? Eu vou entregar pro pedreiro, ele vai me entregar a casa dos meus sonhos. Olha só que fácil. Gente, infelizmente a verdade aqui não é assim. É uma jornada. Você tem que entender que você pegar, fazer um desenho da sua cabeça num papel e entregar para um pedreiro, para um encanador, para um eletricista, ele não vai desvendar os mistérios da construção que você acha que ele vai fazer. Então, o processo correto é você vai até um arquiteto que vai fazer um projeto arquitetônico, vai entregar o projeto para um engenheiro que vai fazer os projetos estruturais, elétricos e hidrossanitários. A partir disso, você tem um esboço da sua casa. Isso é só o básico, o mínimo que você precisa, porque depois você tem a parte luminotécnica para iluminação, fica a iluminação dos seus sonhos, você tem projeto para rede, automação, enfim, são diversos projetos para você chegar na casa dos sonhos. E mesmo assim, você tem todos os projetos na mão. Você contratou esse número gigante de profissionais. Você ainda não tem o profissional para executar. E quando você acha o profissional para executar, você não tem a certeza se ele é bom ou ruim, porque você não tem o conhecimento suficiente para acompanhar. Então, a menos que você contrate alguém com conhecimento, no caso um engenheiro, um gestor, um mestre de obras, ou você compra pronto. Porque não tem como você construir
sem conhecimento. A casa da minha mãe foi construída dessa forma e, infelizmente, tem inúmeras patologias. É infiltração, é parede rachando, é falta de verga contra verga, elementos estruturais que fazem... Calma, pelo amor de Deus, calma. Calma. É muita informação. Aí seja Eu só queria ressaltar que eu achei um ponto muito interessante que você falou. Tem algo no meio do caminho ainda. Quando você faz o projeto, e eu posso falar com propriedade porque eu sou casado como arquiteto, você que está contratando ainda está presumindo que o projeto está 100% correto. Sim, com certeza. Todas as nossas obras passam por alguma adaptação ao longo do caminho. Então, essa dificuldade que ele tem acontece também com a construtora que vai entregar o projeto pronto. Sim. Só que a construtora já tem o profissional na empresa. Já tem um engenheiro, já tem um arquiteto na empresa. Então, muitas vezes, quando nós fazemos o projeto, você está idealizando, é um papel. Obviamente, hoje já tem 3D, tem vídeo que minimizam muito os problemas que virão no futuro. Mas acontecem, adaptações acabam acontecendo porque acaba sendo um projeto novo. Quem está sozinho, muitas vezes, acha que aquilo ali está 100% correto. E é entrega na mão de um pedreiro que vai seguir por um caminho que vai dar errado lá na frente. E vai. Agora uma pergunta assim, ó. E o tempo? Quando a gente não tem a noção da obra, porque nós temos dois casos bem diferentes, certo? Sim, com certeza. Nós temos a família que não tem a experiência de construir, e nós temos uma construtora que tem todo um respaldo de profissionais para realizar aquele trabalho. Quais os fatores que mais interferem, fora, às vezes, você não conhecer? Tempo, custo, esses percalços que acontecem, elevação do preço do material. Então, vamos por partes, ok? Vamos começar agora com o César. Tá. No momento da construtora, está desenvolvendo o projeto, você ainda tem o apoio dos profissionais, mas quais outros fatores que interferem na hora da execução da obra? Hoje, eu acredito que o maior problema que nós estamos vivendo é a elevação de preços. Sim. A inflação. Sim. Então, esse seria um fator comum para ambos, certo? Sim. A elevação Tanto de preço para quem dos vai materiais. construir, como para quem é a construtora. Isso daí, na verdade, ainda a construtora, ela tem benefícios por ter um CNPJ, ela ainda consegue comprar em quantidade num preço muito mais baixo. Então, de certa forma, o custo dela vai ser menor do que a pessoa que vai construir. Não tem como eu falar que eu vou comprar o piso da minha casa, é mais barato que ele vai comprar para a construtora dele. É impossível isso, porque ele compra em quantidade. Quando nós fazemos um projeto, eu olho a planilha de custos que eu tenho hoje e aí eu preciso fazer um exercício que é quase uma insanidade no Brasil atual, que é fazer uma projeção futura de inflação. Então, vou pegar um exemplo. Hoje, o metro quadrado estaria R$4.000. Quanto que ele vai estar quando eu terminar esta obra que eu estou projetando hoje? Então, eu tenho que ter essa relação de tempo, fazer uma projeção para ver se o meu produto vai se encaixar no mercado. Porque muitas vezes o que a gente está projetando, ele vai furar. Com certeza. Isso já aconteceu na prática? Já muitas vezes. Isso é normal. Isso é normal. Eu acho que depois na verdade, ao decorrer da pandemia, acho que isso aconteceu com todos os construtores do Brasil. E vocês enfrentaram isso na casa de vocês? A gente começou a nossa construção em março de 2020. Foi justamente no mês em que a pandemia começou a estourar. No primeiro mês de obra, a gente pagou R$17 no saco de cimento. Ok. No segundo mês, a gente estava pagando R$35 e no outro mês já estava R$45. Então, foi uma coisa assim. O nosso primeiro milheiro de bloco foi R$300. No terceiro mês já tava 1.000 e pouquinho. E a gente não achava bloco na cidade para comprar, porque emprestado. Junto com a pandemia, que já subiu os valores, veio um boom na construção. Então foi muita construção de uma vez, o que acabou aumentando muito a demanda e vários materiais, inclusive, ficaram em falta no mercado. E o que fazer? Num momento desse, o que fazer? Parar, continuar, recorrer a mais recursos financeiros? Na verdade, é uma coisa assim que a gente até brinca. A gente, na época, não tinha como saber o que fazer. A gente falou, a gente tem caixa, vamos continuar. Mas é incerto. Pode ser que a gente continue, daqui a pouco baixe tudo, como pode ser que a gente continue, não continue e os preços comecem a elevar mais ainda. A gente fez, na verdade, uma aposta. Assim como eu acredito que a maioria das pessoas naquele momento estava apostando em continuar as empresas, em continuar as construções.
fechar ou não fechar o seu comércio, a gente arriscou continuar. E vendo do ponto que a gente estava naquele momento, foi uma ótima decisão continuar. Porque depois daquele pico da pandemia, os preços se estabilizaram sempre com aumento. Então, agora, vamos dizer, quase 3 anos depois, teve alguma estabilização e algumas coisas até tiveram uma queda. Só que a gente estaria com 3 anos de obra parada. Imagina uma obra com financiamento. Estaria pagando juros de obra aí infinito. Então, naquele momento foi muito bom a gente ter continuado. Arriscado continuar. Talvez no momento de estabilização, que hoje a gente está bem estabilizado. Se por acaso começar a subir de novo, talvez a gente possa dar uma segurada. Porque não tem uma iminência de uma nova pandemia aí que vai fazer com que os preços disparem novamente. Mas se tiver estoque, como um caso de uma construtora, acaba ajudando muito, né? Se tiver estoque, por exemplo, de acabamentos, materiais hidráulicos, materiais elétricos, eu acho que essa parte bruta foi as que mais sofreram reajustes. Madeiramento triplicou, ferro triplicou, cimento triplicou. A parte de acabamentos aumentou, teve um reajuste, mas não acompanha a parte bruta. E querendo ou não, o que vai muito numa obra assim, quantidades absurdas, num curto período de espaço, é a parte bruta. César, a construtora Gescom, neste período, porque vocês também passaram por isso, só na construtora Gescom nós temos casas disponíveis. Daqui a pouco nós vamos passar o projeto de 2 casas da construtora Gescom, que é a casa Boston e a casa Bruxelas. Essas casas já estão prontas, estão disponíveis para venda. Agora me fala um pouquinho como que a construtora enfrentou esse momento. Teve reajuste no valor do imóvel? Vocês descaracterizaram o imóvel? Por exemplo, se nós estamos enfrentando a dificuldade do aumento de preços, eu vou entregar um imóvel mais simples ou eu vou continuar investindo nesse imóvel para entregar ainda mais qualidade? Qual foi a postura e o posicionamento da construtora Gescom? Certo, ótima pergunta. Até uma dica para quem está construindo. Nesses momentos de instabilidade, foi a medida que nós tomamos, é tentar ver os custos mais altos, mais relevantes na obra e, se for possível, tendo caixa, tendo boas negociações, travar essas compras. Por exemplo, marcenaria é algo muito caro, alumínio, piso, itens muito relevantes que você consegue ter um certo controle para segurar um pouco os preços. O que nós identificamos? Nós tivemos que corrigir os preços subiram muito, foram indo de forma intercalada, primeiro subiu o material, depois subiu o terreno, depois subiu mão de obra, então nós fomos nos adaptando. E para nos destacarmos da concorrência, nós aumentamos a sofisticação da casa. Já que ela estava ficando cada vez mais cara, nós optamos em deixar as casas mais modernas, mais sofisticadas e mais completas, que é algo que nós identificamos no nosso consumidor também. Então, apesar de toda essa elevação, vocês ainda optaram por deixar uma casa mais completa para que o consumidor final pudesse entrar ali e falar assim, bom, minha casa já está pronta, agora eu vou me preocupar com a decoração. Seria isso, mais ou menos? Sim, acho que essa foi durante a pandemia foi onde a gente ficou entre a cruz e a espada mesmo, ir para um lado ou para o outro. O da redução de custos, colocar entre aspas assim, depenando a casa, né, tirando itens de marcenaria, de eletrodomésticos e tal, ou não. Ou outro caminho seria aumentar. Nós optamos em aumentar e tivemos muito sucesso. Nós percebemos que essa demanda do mercado também cresceu porque as pessoas, quando passaram pelo período de pandemia, nós ficamos trancados nas nossas casas. Então, houve um movimento onde as pessoas valorizaram mais a casa. Tá. Por incrível que pareça, itens como, por exemplo, vendas de banheiras, spas, itens de decoração no mercado foram os que mais cresceram, foram os itens de luxo. Porque as pessoas queriam isso para a vida, nós né? nos voltamos para as nossas casas. Bom, e aí como é que está a minha casa? A minha casa não tá pintada, meu eletrodoméstico está ruim. Já que eu vou ficar trancado em casa, pelo menos eu vou ter um fogão bom, um forno, melhorar a minha churrasqueira. Com certeza. E nós fizemos essa leitura e acertamos. Acredito que o resultado foi positivo.
E nossas casas hoje são mais sofisticadas e mais completas do que eram antes da Nós pandemia. vamos acompanhar aqui no vídeo, nós temos 2 projetos da construtora Gescom, que é a Casa Boston e a Casa Bruxelas. Daqui a pouco eu vou voltar para vocês, porque eu quero que vocês falem um pouquinho. Você enfrentou sua gravidez com a construção. Nossa. Rapaz. Então, daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre essa situação, mas deixa a gente só apresentar o projeto da construtora Inclusive, Gescom. são 2 das casas que a gente teve o prazer de conhecer. A gente filmou essas 2 casas e estão realmente Vou pedir para sensacional. vocês falarem também sobre isso, porque no nosso bate-papo, nos nossos primeiros bate-papos, vocês falaram assuntos que são extremamente importantes numa obra, que é o fato de você ver como que a casa está sendo construída. Sim, com certeza. Você falou agora há pouco, ela tem que ter... Eu esqueci o nome. Verga que é contra verga. Verga contra verga. Impermeabilização. E às vezes, eu tenho certeza que muita gente não sabe o que significa isso. Vai fazer 15 anos que eu estou no mercado imobiliário e eu fui aprender sobre verga e contra-verga durante a pandemia. Porque até então eu não sabia o que era isso. E da mesma forma que eu estou no mercado imobiliário, vejo casa sendo construída, vejo casa pronta, eu nunca me detive para pensar o que seria isso e qual a importância disso numa construção. Mas nós vamos falar sobre isso, tá? Deixa eu só apresentar, eu gostaria de apresentar tanto a Casa Bruxelas quanto a Boston. Vamos começar, você vai soltar qual? Primeiro, a Boston. Vamos conhecer a Casa Boston. O César pode ir acompanhando comigo, tá? Porque a Casa Boston é um projeto da arquiteta Carol Rezek. Essa é a Casa Boston. É uma casa, quer descrever ela, César, para nós? Fica à vontade. Ela é uma casa com 3 dormitórios, ela tem uma sala de TV ampla, uma sala de estar, ambientes integrados com a cozinha. Dá uma pausa, deixa eu só, desculpa interromper, mas olha só, gente. Não, volta lá. Quer ver o que o César falou? Observem que a cozinha já vem com cooktop, forno, armários embutidos, planejados em todo. Se vocês olharem uma outra imagem que nós... Olha lá, ó, o spa que o César falou, não é isso? Tem tudo. Então ela já vem pronta, ó, aparelhos de ares condicionados instalados. Então é isso que o César comentou. Em vez deles tirarem itens que iriam agregar valor ao imóvel para poder diminuir o valor de venda, eles acabaram investindo ainda mais, certo? Não é isso? Muitos armários. Para que o cliente também pudesse ser privilegiado na hora da compra. Sim, os meus banheiros já tem bloco, já tem espelho, todos os metais sanitários, os gabinetes. Investimos também em sistema de cabeamento de internet, a casa inteira já está com internet passado, então todos os ambientes. Então literalmente assim, é só entrar e pôr as roupas no armário. Hoje, César, por exemplo, uma casa dessa pra gente convidar, agora dá uma pausa, pra gente convidar uma pessoa, vem fazer uma visita na casa, essa é a Boston, né? Venha fazer uma visita na casa Boston pra pensar numa moradia. Ele vai fazer um investimento de quanto? Hoje a Casa Boston está por R$820 mil. Certo? Mas do jeito que tá ali, né? Sem a decoração. Na verdade, é sem a decoração, mas com todos os itens prontos. Sim, todos os itens prontos, ela só não tem os móveis. Tudo que vocês viram no vídeo de marcenaria, de eletrodomésticos, o spa, tudo está nesse valor. Tem a opção, nós estamos passando hoje por um processo que a casa está redecorada. E até tem surgido propostas, já ideias de vender a casa com os móveis. Decorada. Já decorado, Hoje os preços são separados, mas há a possibilidade, se a pessoa quiser, de já entrar até com o sofá, a cama, tudo decoradinho. Top. Legal. Tudo decorado. Bom, e para o casal Cabral, vamos lá. A gente está olhando essa experiência da construtora de entregar, certo? Tudo pronto. Vocês começaram do zero. Eu comentei há pouco sobre a sua gestação, porque são 9 meses de gravidez. Nossa. A nenê já nasceu. Com quantos anos ela tá, Thaís? 1 ano e 4 meses. Já tá 1 ano e 4 meses. Terminou a obra? E não terminou a obra.
Mas a gente até brinca, gente, essa casa, ela nunca vai acabar 100%. Sempre vai ter uma coisinha pra fazer, sempre vai ter uma coisinha pra decorar, uma parede pra pintar, ou senão a coisa tá pronta. Aí a Thaís inventou, vamos fazer um cimento queimado? Vamos colocar um investimento? E a gente vai sempre tendo novas ideias, né? E, querendo ou não, isso é muito bom pra gente, porque a gente acaba também ensinando novas técnicas no nosso canal, no nosso conteúdo, né? Mas isso, assim, o emocional de vocês, como fica? Porque vocês representam a pessoa que quer construir uma casa. E o emocional para enfrentar tudo isso? Tá. Existe, assim, o tema principal que a gente começou aqui, comprar pronto ou construir. Existe um centro em cima disso que é muito legal a gente falar. Igual eu falei no começo, a gente depende de uma boa mão de obra para construir e para comprar pronto também. Porque a gente também conhece casos de pessoas que compraram, inclusive seguidores nossos, casas prontas, né? A gente tem uma seguidora que comprou um sobrado e todas as colunas dela foram feitas com treliça, né? Então ela está num processo muito doloroso, em que ela tem que aguardar uma perícia, tem que aguardar um laudo judicial para poder a construtora começar a mexer e ela morar dentro da casa que ela sabe que tá a qualquer momento, não que pode cair, porque já foi avaliado que não, mas que tá acontecendo várias coisas que ela não tá feliz, Trincos, porque começa a trincar. Né? Então, assim, o emocional, eu acho que depende muito disso, né? A gente tá demorando, mas a gente tá se divertindo nesse processo, até mesmo porque a gente tá aprendendo, a gente tem o lado ruim de esperar, tem o lado ruim de esperar sim, mas eu acredito que se a gente tiver com uma boa mão de obra, a gente tá feliz, a gente tá esperando, mas tá feliz. Ok. Se você comprar uma casa pronta de uma boa construtora, você vai estar feliz. Mas o inverso também existe. Se a gente estivesse sofrendo com coisas estruturais, que acontece também, a gente tem seguidor que começou a construir e a fundação estava toda errada. E aí é um valor muito alto para você poder refazer. Vocês refizeram a casa de vocês em alguns momentos ou não? Não, a gente não precisou. A gente teve uma única coisa pontual, que foi um erro de projeto, né, do projeto estrutural, que teve que refazer. Que até cai naquela questão do que o César falou. O engenheiro também erra. E então, por mais que a gente acredita no funcionamento dos projetos, o engenheiro fez um erro no nosso projeto. Tá. A diferença é que não tinha alguém para conferir, com conhecimento suficiente para saber que aquilo estava errado. Nem a gente na época. Nem a gente na época. Entendi. Então vocês acabaram apresentando, enfrentando a situação. Exatamente. Aprendendo, né? Enfrentando a situação. A gente tenta levar da forma mais leve. Mais leve, mais suave possível, porque a gente optou por isso. A gente falou, vamos construir, vamos começar do zero, vamos fazer os projetos, vamos trilhar esse caminho. A gente, logo no começo, já viu que o mundo da construção em si é aquela velha história, quem não tem as manhas não entra não, porque é um trem maluco. Você lidar com pessoas diariamente que muitas das vezes não querem escutar o que você está falando, é complicado. E você acaba tendo que tomar a frente, virando de fato o coordenador da obra. Foi o que aconteceu comigo e com a Thaís. A gente acabou nesses desencontros e encontros com profissionais, tomando a frente e aprendendo a construir. Isso fez com que a gente tornasse leve a obra. Mas eu acho que foi justamente esse ponto que fez com que o nosso emocional não se abalasse, porque a gente estava preparado. Então, será que o dono da obra ou quem quer ter um lar está preparado para esperar? E para enfrentar o problema, porque o problema vai existir. Isso, a gente estava preparado, então pra gente foi bem tranquilo, está sendo bem tranquilo, né? Mas às vezes tem gente que não suportaria, talvez, 3 anos de obra, né? Porque a verdade é que a pessoa foi para construir um sonho, ela não foi para fazer um negócio. Vamos dar um exemplo aqui rápido. O César tem a construtora. Ok. É o negócio dele. Ele tá pondo a cara dele no negócio dele. Ele vai ter problema na construção das casas dele, como ele deve ter muitos e muitos. Ele chega lá como empresário e fala para os funcionários: resolve isso, resolve aquilo, porque ele já sabe conferir, ele já sabe o que está errado. E aquilo é um negócio. A gente chegar na nossa casa, no nosso sonho, e ver alguma coisa feita de forma errada, é um pedacinho da gente que está saindo fora, porque é um sonho nosso que está se partindo. Então, a diferença do negócio em valor financeiro e de um sonho, se você pôr na balança, o sonho tem um valor muito maior. Muito maior. Por isso ele se despedaça muito mais rápido. E por isso que a pessoa fala:
construir para mim foi um pesadelo, porque ela teve um problema que ela não conseguiu superar, porque é uma destruição do sonho dela. Se o César tiver uma perca lá, 2, 3 mil de prejuízo, ele teve um prejuízo financeiro. Ele não é o sonho dele ali em jogo. Ele vai arrumar aquilo, encarar o prejuízo financeiro para poder vender o sonho para alguém. Mas, por exemplo, César, digamos que você vendeu uma casa da Gescom, certo? E a pessoa que comprou essa casa, a Thaís acabou de falar, encontrou problemas estruturais, qualquer tipo de problema na construção da casa, ok? Qual a postura da construtora Gescom? Porque aí eu tô mexendo com o sonho. Apesar de ser um negócio financeiro para ele, a pessoa que comprou a casa da construtora Gescom tem um sonho. Claro. Sim. Então, qual a postura da construtora ou do empresário nesse momento? Foi muito bem colocado pela Thaís, né? Existem empresas e empresas, construtoras e construtores. Sem dúvida. A Gescom, só pelo simples fato de ser uma empresa, nós temos responsabilidade técnica. E, além disso, a postura da nossa empresa sempre foi de corrigir os erros. Em várias unidades já aconteceram problemas. E todas as vezes eu tenho a mesma postura. Eu procuro conversar, explicar. Falo, olha, tem um erro e esse erro vai ser corrigido. Independente do que tem que ser feito. Isso acontece porque as pessoas muitas vezes não entendem, mas a construção civil ela é totalmente artesanal. Você usou essa palavra outro dia e eu achei muito bem colocada. Diferentemente da indústria, por exemplo, o meu carro nesse momento está na oficina, está dentro da garantia. Uma fábrica de carros, ela produz 1000 carros iguais. Mesmo assim, você ouve de vez em quando, meu carro veio bichado. Tem que fazer o recal. O meu carro tem 1 ano, deu 2 vezes problema na bateria. Ok, eles estão lá trocando, mas é uma indústria, é uma forma. Todos os carros saem iguais, não tem um carro com 5 centímetros a mais ou a menos. As casas não. Se eu fizer 10 casas, eu tenho uma garantia. Cada uma é diferente da outra. Cada terreno é único. Não dá para se replicar. Mesmo um apartamento, você fala, então eu vou comprar um apartamento, vai estar melhor. Não. Se você for pegar uma edição a laser, você vai ver que cada unidade tem um tamanho diferente. Com certeza. Porque é feito com madeira, é feito com fogo, com mão de obra, o ferro é torcido à mão. Então as pessoas não têm essa dificuldade de entender o que está no projeto. Como você falou, está aqui o projeto, isso aqui é o que vai ser executado? Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Pode ter algum erro. Agora, quando você compra de uma construtora, vou fazer meu merchan. É claro. Eu construo há 13 anos. Só a Gescom vai completar 10 anos agora, esse ano. Então nós temos um histórico. Quando acontecem certas coisas, eu já sei, tem um erro aqui, peraí. Obviamente a gente, antes de entregar uma casa, revisa, faz vários testes nas casas para já identificar os erros. A gente tem todo um procedimento de fase por fase para tentar mitigar os erros. Vez ou outra acontece de ter uma falha. Então nós temos a nossa política de ir lá sempre sanar o problema. E aceitar que o problema existe. Ok. Quando eu comecei a construir, eu me desesperava. Meu Deus, tem um problema. Não, infelizmente problemas existem, construção civil é artesanal sim. Vamos lá e vamos resolver o problema. Lar Cabral, vocês fariam tudo de novo? Começar a construir... Do zero. Vocês iriam ali, qualquer lugar, escolheriam um terreno e começaria do zero? A gente já tá planejando outra casa. Mas sem terminar a primeira, Sem terminar a primeira. Já estão sonhando, não acredito. Com um rancho, né? Já estão sonhando com um rancho. Com tudo que a gente aprendeu e hoje com a responsabilidade que a gente tem de ensinar outros donos de obra, a gente pensa em colocar a mão na massa e construir uma outra casa mais sustentável do que a gente, justamente pelo que o César falou, tudo é muito artesanal. Então a gente pensa em formas que sejam mais exatas, tipo de tijolos diferentes, formas para construir uma outra casa mais sustentável, quem sabe mais assertiva do que foi a nossa. Sim. Mas costuma-se dizer que a pessoa tem que construir 3 casas. A primeira que é que vai errar completamente. Você vai perceber... Essa daí é a do meu pai, desculpa. Essa daí com certeza é a que eu fiz para ele. A segunda você vai corrigir parte dos erros da primeira casa. E a terceira é a casa que realmente você vai conseguir trazer ela mais 100% da sua realidade ou daquilo que você esperava. Sim, mas esse, Daiane, só te interrompendo um pouquinho, é o nosso perfil.
né? Ok. O nosso perfil é esse. De repente, quem tá ouvindo a gente não tem esse perfil. Fala, e agora? O que eu vou fazer? Que eu vou vou fazer? comprar pronto. A dica que a gente deixa. Procure uma boa construtora. A gente teve o Perfeito. prazer de gravar as casas do César. Já vimos, por morar no condomínio que ele constrói, a gente já viu várias casas em execução. E a gente sempre elogiou a forma com que ele construía. Inclusive, muita coisa foi inspiração. Inclusive, até o jeito com que ele faz as vigas e põe a porta até lá em cima. Nossa, A gente acho tem inspiração fantástico. de fazer nas nossas próximas casas, porque nessa não deu tempo. Então, é sempre bom acompanhar. A gente falou de verga contra verga, impermeabilização. Vai comprar, pergunta pro construtor. Foi feito isso? Você tem imagem, tem vídeo? Procure saber como foi a construção. Porque a casa acabada, a gente não consegue enxergar nada. Tem construtora que vai lá e resolve, mas tem construtora que vai te enrolar. Ah, mas tá na garantia isso. Não. Olha certinho, vê, conversa, procura referência, vai em outras casas da construtora. Não é que seja é ruim construir, dependendo é ruim comprar pronto, dependendo Mas se a gente tiver informação, for atrás, pesquisar sobre, a gente consegue fazer um bom negócio, tanto para construir quanto para comprar pronto. Vocês comprariam uma casa da Gescom? Ah, sem Com dúvida. certeza. A gente até... Não, vou até falar uma coisa aqui. A gente até brincou uma vez, que a gente foi acho que na primeira casa mobiliada lá no Madalena. A gente falou, será que o César não quer bater o rolo nessa casa? Será que ele não quer bater o rolo aqui, não? Vai que ele é do rolo igual a gente. Aí, né? Você não esperava isso, né? E quando Não, a gente nunca chegou a falar pra ele. E quando a gente vai filmar, igual da última vez, a gente tem a oportunidade de filmar as duas, né? Que é uma do lado da outra. É a Boston E a Bruxelas. E a Bruxelas. É. A gente falou assim, se a gente fosse comprar, qual que a gente compraria? E a mesma construtora conseguiu trazer diferenciais muito incríveis. Eu falei, mas essa aqui tem isso, mas essa sala aqui é mais integrada. E a gente ficou na dúvida se ficou na fosse dúvida comprar. de qual das duas. É porque Então. o meu gosto da Thaís, ele não é... Por mais que a gente é casado, tudo, a gente não tem um gosto muito parecido. Então ela gosta mais de umas coisas e eu mais de outras. Então eu gostei mais de uma casa, ela gostou mais de outra. Falei, não, olha aquela churrasqueira, tá top. Ela, não, mas olha essa cozinha, é maior. Então vamos fazer assim, ó, vamos mostrar agora a segunda casa da construtora Gescom, já que nós abordamos o assunto, né? Pelo menos pra gente, pra quem estiver acompanhando aí, conhecer E só o pra outro completar, projeto. né, se a gente pudesse voltar no tempo e fazer tudo igual, eu acho que não tem dúvida. A gente enfrentaria a mesma... Faria tudo de novo. Tudo de novo. Sabe, por mais que foi desafiador, eu acho que o aprendizado que a gente conseguiu obter, o caminho que a gente trilhou para chegar onde a gente chegou na construção da casa, foi muito gostoso, foi muito bom. Eu acho que se a gente não tivesse construído aquela casa, a gente não estaria aqui conversando hoje. Exatamente. Na verdade, a nossa proposta era essa. A gente gostaria de ouvir alguém que teve a iniciativa, passou dificuldades, entendeu? Sim. Não conseguiu concluir a obra dentro do prazo, porque as pessoas sempre perguntam o que é melhor, comprar pronta ou construir. Ah, sim. Então a gente queria que vocês realmente passassem essa experiência. E se for falar de prazo, o nosso prazo que era 1 ano, que vai se tornar 4, ninguém tá prevendo uma pandemia mundial aí que pode simplesmente acabar com o seu cronograma. E para quem tá construindo por conta própria, não ter um planejamento financeiro assim certinho, considerando essa inflação de 1000%, acaba infelizmente... Só colocar algo interessante aqui, que há uma coincidência entre nós, a minha família e a família deles, do Lar Cabral, que minha esposa também engravidou durante a construção da casa. Nós também começamos a construir nossa casa no meio da pandemia. Nossa. Só que eu demorei 13 anos construindo para os outros para depois fazer a minha casa. Eu comecei ao contrário. Tá vendo? Eu acho que a gente devia ter pegado a dos outros para construir primeiro, depois ter... nossa, ia ser mais Só rápido. tem esse detalhe. Mas se for ver também por essa coincidência, quer dizer que quem vai começar a construir, a mulher vai ficar grávida? Quem sabe? Uma dica pra vocês, Fica uma né? dica. Fica uma dica. Vamos lá, vamos passar a próxima casa aqui da Gescom para que a gente possa conhecer um pouco desses diferenciais, né? Quer ver, vamos... Essa é a casa Bruxelas. Vamos lá? Essa é uma casa muito particular, porque ela é uma casa com 3 suítes. Tem uma sala de estar, já com painel de televisão. A gente está instalando a cozinha, toda climatizada, painel, lavabo, já muito bem armários, já torneiros, assim como a bosta bem completinha.
Isso é uma casa de alto padrão construída num terreno compacto de 200 metros quadrados. É importante a gente falar isso, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas o que eu consigo colocar numa casa de 200 metros quadrados? Tudo isso só que você está vendo. Só que aí você pega muitas vezes uma casa que a pessoa constrói da cabeça, igual esse projeto que eu fiz, e fica metade dessa casa. E sem quintal, sem nada, porque a pessoa não tem... Faltou aproveitamento. Então, mas Anderson, você não teve o apoio de um arquiteto. Você desenhou ou você passou o teu projeto? A gente contratou um arquiteto, mas infelizmente ele não foi um arquiteto, sabe? Talvez a gente não soube explicar o que queria e ele não soube colocar no papel. Orientar corretamente, né? Por isso que eu falo, a mão de obra desde o começo tem que ser boa. Desde do arquiteto, igual a Carol, os projetos dela são... A gente visitou já vários projetos da Carol. Com certeza. Ela faz um aproveitamento que às vezes a gente fica surreal. Fala, como num terreno de 200 metros quadrados tem 3 suítes, spa, tem área, tem tudo. Gostoso, um spa, uma sala com tamanho ok. Então, assim, depende muito, acho que também do profissional, né? Com certeza. Então, tem arquiteto e tem arquiteto. Infelizmente... Tem um arquiteto que ele não vê o que você precisa. Você fala para ele, eu quero uma casa com 3 quartos grandes, uma sala e tudo mais. Mas você não entende nada de construção. Eu acho que, ao meu ver, o arquiteto ele é o passo inicial de um sonho. Então, ele tem que entender o que a família precisa. Olha, tá bom, mas para que você quer uma casa com 12 quartos? É mais ou menos isso. Não, é porque eu quero. Não, mas calma, você vai precisar dos 12 quartos? Não. Sua família é quantos membros? É tanto, mas pode ser que um parente meu venha visitar de fora e tudo mais. Então vamos fazer um alojamento aqui, vamos fazer os quartos dessa forma, vamos fazer uma cozinha acessível, vamos fazer tudo mais integrado, com menos parede. Eu acho que a visão do arquiteto é entender a necessidade familiar e conseguir passar isso de uma forma mais clara possível. Mas, Anderson, vocês acham que falta, às vezes, quando a gente vai contratar o arquiteto, a gente tem dificuldade para passar essas informações? Não, eu acredito sim, que... Mas, no nosso caso, por exemplo, acredito que, pelo boom que deu, não sei se ele estava com muitos projetos, a gente realmente não teve orientação. Por exemplo, orientação solar. A gente tem quarto que fica virado o dia todo para o sol. Que hoje a gente sabe disso, que a gente poderia ter mudado. Então, a gente hoje, sabendo, a gente enxerga orientações que faltou da parte do nosso profissional. Não que todo profissional seja assim. Mas, infelizmente, no nosso caso, a gente não teve orientação que um profissional que estudou durante vários anos poderia ter passado pra gente. Hoje a gente como, sabe por exemplo, que existe um norte magnético, que é onde vai receber a luz solar, bem dizer, o dia todo. E você tem que agir estrategicamente para alguns cômodos ficarem posicionados para o norte e outros não. Você não vai querer um lugar que você vai ficar ali o dia inteiro pegando o sol, esquentando. Você vai jogar um cômodo que você não usa tanto. E um lugar que você quer deixar mais confortável, você joga para o outro lado. Certo. Só que no nosso caso não. A gente falou, a gente quer 3 quartos, isso e aquilo. Eu acho que ele pegou aleatoriamente ali, falou mais ou menos, pegou uma planta mais ou menos padrão e montou. Não se importou com ventilação, iluminação, a questão do calor e foi fazendo. É igual a ventilação nas casas da Gescom. Todas as casas que a gente foi, a ventilação é incrível, paisagismo. Top. Eu ia perguntar esses itens agora para o César. Se eu pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, a parte da iluminação da minha casa, eu mudaria completamente. A gente defende muito o uso de verga contra verga em portas, né? Porta-balcão com verga é essencial. Só que imagina sem a verga. Rapidinho, explica o que é verga e contra verga. Mas assim, a pessoa não está enxergando, tá? Vamos imaginar assim, você tem o vão da sua porta. Esse aqui é o vão da porta. A verga é como se fosse uma viguinha que ela vai chegar até o vão e passar um pouco. É uma viga de concreto e ela vai fazer a seguinte função: receber a carga da parede que está acima, distribuir sobre ela e repassar para baixo, evitando as trincas nas verticais. E hoje, se a gente pudesse voltar no tempo e até fazer os nossos vãos de portas até a viga superior de cima, eu acredito que seria até melhor, porque a gente ganha mais iluminação, que nas casas do César, e a gente acaba não tendo esse período de fazer a verga contra a verga e uma parede em cima. Ele aumenta o vão da porta dele, querendo ou não, tem um custo mais elevado com as esquadrias de alumínio, só que também, se a gente for ver na balança, acaba dando elas por elas, porque você reduz o custo
com a verga e a contra-verga e também com a alvenaria, que no caso é o assentamento dos blocos. Quer ver? Pega pra mim, entra, pode ser qualquer uma das duas casas. Eu quero que você vá lá no Espaço Gourmet, só pra gente mostrar o que mas nós vamos mostrar já pronta, né? Sim. Quer ver? Pode ser qualquer uma das duas casas. Eu quero que vá no Espaço Gourmet. Entrando dentro da casa, vamos pro Espaço Gourmet. Quer ver? Ó, até as portas de entrada são todas bem dizer conectadas até o vigamento, então se não tem esses elementos também nessas portas. Lá, ó, ali perfeito. Agora, posso fazer uma pergunta pro César? Pode. A gente tá batendo papo, Você pode. sempre construiu assim, César, com esse... com Modelo, essa característica das portas irem até O teto. a viga? Não, isso a gente chama de faz o vigamento invertido. A viga existe, mas ela está Invertida em cima pra da cima. laje. Antigamente a gente não fazia assim, utilizava a técnica de aumentar o pé direito da casa. Acho que se puder pausar aí, tá bom. Pausa Isso aí. Nossa. Perfeito. Reparem que Perfeito. as portas de alumínio vão do chão até o teto. Até o teto. Isso é uma estratégia que a gente usa, que o resultado é aumentar a amplitude do imóvel. Sim, Então, sem o dúvida. seu olhar, quando você entra na casa, você vai ver tudo sem essas obstruções. E com isso, a gente consegue abaixar um pouco o pé direito da casa. Porque, de contrário senso, eu já fiz casas com o pé direito no salão de 5,5 metros. Na época era moda, todo mundo exigia. Então, eu entrava lá e falei, gente, isso aqui não funciona, porque eu continuo tendo a sensação que o imóvel está pequeno, o pé direito muito alto, ele dá eco, e teve uma casa que eu fiz, a hora que eu olhei, a gente colocou toda a iluminação, a pessoa estava mudando, e a gente sempre tenta ajudar até no final lá da mudança, vai acontecendo sempre os percalços, a gente vai auxiliando. Aí eu olhei para cima e falei, gente, como que ele vai trocar a lâmpada da casa? Perfeito. Tem 5,5 metros. Andaime. Falei, bom, toda hora que ele vai trocar uma lâmpada, ele tem que contratar um andaime. Eu me senti envergonhado. A sensação que eu tive foi... Eu falei, gente, eu estou vendendo um produto que isso aqui não é funcional. Não. Então, muitas Imagina vezes... uma pessoa de mais idade. Não troca. Muitas vezes mesmo jovem, pensar que você vai, toda vez que acontecer algum Alugar imprevisto, um você vai andaime. ter que alugar um andaime. Terrível. O custo disso, colocar na ponta do lápis, é o que o César falou. Inviável. inviável. O olhar do cliente, do consumidor, é para o belo. A nossa função é dar o belo que o cliente quer, mas com a funcionalidade. Esse item é muito importante, as pessoas não percebem. Imagina toda vez que você for trocar uma lâmpada, você tem que alugar um andaime e colocar dentro da sua casa, contratar um profissional para escalar. Escalar. Cortina X-Fato, também, Simples escalar. né? fato. São coisas básicas. Como é que você vai limpar isso? A nossa preocupação é com o pós-venda. Eu quero olhar na cara, no rosto do meu cliente daqui 5 anos e ele me agradecer. Falar, olha, César, adoro morar na sua casa. Quero comprar a próxima casa. Como eu tenho. Eu tenho clientes que são amigos meus. Vários de clientes hoje são amigos. Eu frequento a casa deles, eles vão na minha casa. Eu, graças a Deus, não tenho inimigos. E essa é o grande objetivo que eu tenho. É a diferença de ter um cliente e de ter um amigo. O cliente, eu posso vender uma casa para você e nunca mais olhar no seu rosto. Sim. Eu quero olhar na cara dos meus clientes e me tornar amigos e frequentar a casa deles. E por coincidência aconteceu várias vezes comigo. Perfeito. Então é aqui, ó, que a gente queria mostrar mesmo para quem está acompanhando, que são os detalhes que o Anderson acabou de falar, né? E que faz toda a diferença. Traz toda muito a mais diferença. iluminação. Eu acho que você acaba economizando tempo também na construção, porque querendo ou não leva tempo fazer a verga, leva tempo fazer a alvenaria, depois você tem que rebocar, depois você tem que emassar, depois pintar. Ali não, você colocou um vidro, trouxe mais iluminação, trouxe mais ventilação e não teve essa perda de tempo e também de valor. Bom, vamos lá, gente. Para nós partirmos aí para o encerramento, eu gostaria que o Lar Cabral, a Thaís e o Anderson, desse uma dica para alguém que quer começar do zero.
Nossa. Você fala começar do zero pro sonho. Para a construção de uma casa. Tá. Aí a pessoa, vamos supor assim, ela quer construir ela mesma, contratar pedreiro, ou ela quer contratar alguém, contratar uma empreiteira? Não. Ela quer construir. Então, ela foi lá, desenvolveu o projeto, tá com o projeto aprovado na prefeitura, o desenho tá feito no papel. Qual a dica que vocês dariam para essa família que quer começar do zero para construir a sua casa própria? Se prepare. Vai vir rojão aí. A gente nunca romantizou a construção de uma casa. Ela vai dar uma dor de cabeça, sim, né? Mas, assim, se você for preparado, como tudo na vida, a gente precisa de preparação, de planejamento, de ser paciente, de ser parceiro, né? O pessoal até brinca, né? Obra acaba com casamento. Não. Perfeito. A obra, ela vai colocar o casamento sob um ponto de pressão que vai testar se os dois realmente são parceiros, se eles têm a capacidade de ceder. O Anderson gosta de piso polido, eu gosto de acetinado. Quem vai ceder? Né? Então, a construção de uma casa, ela vai colocar isso em jogo, vai testar, né? Mas eu acho que a principal dica, vai com calma, se possível estude, pesquise, vai lá no Lar Cabral, tem várias dicas. Entra lá no canal, no Instagram, tem muita dica. Tem muita dica, mas assim, ir consciente que nem sempre vai sair de acordo com o que você quer, às vezes você precisa abrir mão de algo. Eu acho assim, se você está enfrentando da forma que você posicionou, bom, eu sou o dono de obra e eu vou contratar o pessoal e eu vou construir a casa. Então aquilo é um projeto seu. Se é um projeto seu, você tem que acompanhar. Sim. E se você vai acompanhar, você tem que ter conhecimento. E a única forma de você adquirir conhecimento é estudando. Então você tem que estudar, você tem que saber pelo menos o básico para conseguir contratar bons profissionais que vão saber realizar o seu projeto. Ok. Então se você não tiver conhecimento básico, qualquer um vai chegar a falar o que quer e você vai acreditar. Se o cara falar, na massa que a gente usa areia e água, não precisa de cimento. Se você não sabe que vai cimento, você vai acreditar. Então você tem que ter um conhecimento mínimo, você tem que ter estudo e foco, porque aquilo é um projeto seu. É diferente de você comprar uma casa pronta, que é o projeto de outra pessoa. Essa outra pessoa tem que estudar, essa outra pessoa tem que aprender e executar. Aí já não é um problema seu, porque o projeto não é seu. Mas se você vai enfrentar a construção, estuda e entra lá no Lar Cabral que tem muita dica. Agora para você, César. O César representa no nosso bate-papo de hoje a casa pronta, né? O cliente chega lá e já pegar a casa pronta. Qual a dica que você dá para o cliente na hora de escolher uma casa? Primeiro, não só a Gescom, mas existem outras empresas boas também. Procurem saber o histórico da empresa. O tempo que ela tem de construção, quantas obras ela fez. Se for possível, descubra alguém que mora nessa casa, nesse apartamento. Porque você vai descobrir a realidade. Nada melhor do que quando você entra na casa para morar, para você saber qual é a realidade dela. E peça para a empresa os projetos técnicos. Se essa casa tem um projeto estrutural, o projeto arquitetônico. Essa dica é muito boa, César. Muito boa. Eu sei de casos, por exemplo, que o projeto não tá regular com o condomínio. Se você está comprando num condomínio fechado, você precisa procurar o condomínio, saber se aquela obra está regular. Então são dicas básicas de levantar a documentação não só do imóvel, do histórico, ver se isso está aprovado na prefeitura, se está tudo regular. Porque, infelizmente, acontece. Tem bons profissionais e tem maus profissionais. Bom, gente, é isso. Acho que nosso bate-papo está chegando ao fim. Agradeço imensamente a presença de vocês, tá? Foi muito bacana, porque são pontos de vistas e experiências diferentes, mas os quais a gente conseguiu passar um pouquinho do que pode acontecer.
desde o início de uma obra, sem experiência, e hoje a gente trazendo para a realidade um estudo que vocês foram aprendendo assim as dificuldades na pele, né? Com certeza. Para saber o que dava ou não para fazer. E uma construtora que já está aí há 13, né? 10 anos. A GESCOM há 10, eu já construo há 13 anos. Então, são experiências que eu acho que vale muito a pena e o nosso propósito é esse no nosso podcast, trazer sempre informações sobre o mercado imobiliário, sobre facilidades, dificuldades, como é construir, como é comprar a sua casa própria. E nós estaremos aqui todas as semanas com novidades para você. Ok? Muito obrigada, Thaís. Obrigada, Daiane. Agora eu só fiquei com uma dúvida, né? Fala aí. Eu quero saber do pessoal que assistiu se eles vão comprar ou construir, hein? Nossa, agora eu tô curiosa. Gente, quero saber agora do pessoal. A gente Agora, deixa nos comentários. deixa nos comentários, inclusive, perguntas, né? Dúvidas, deixem aqui que a gente vai estar respondendo tudo para vocês. Perfeito. Perfeito. Gente, muito obrigada, César. Muito obrigada aqui pela presença. Muito obrigado pelo convite. Foi muito bom o bate-papo. Também sigam a GESCOM nas redes sociais. Estamos sempre abertos a prestar esclarecimentos, tanto das nossas obras. A gente recebe muitas perguntas também sobre construção e estamos aqui para tirar as dúvidas e agradecer em especial a Daiane pelo convite. E quem quiser ver também o tour completo desses 2 imóveis que foram apresentados, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Perfeito, que a gente fez o tour completo, perfeito. a gente consegue soltar também. Perfeito. E na dúvida, gente, sigam o nosso canal, porque nós estaremos aqui sempre com novidades sobre o mercado imobiliário no interior paulista. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.